Livro Joana d'Arc, a Donzela de Orleans, Padre José Bernard, S.J., Editora Santa Cruz. Segunda parte. A Mártir. Capítulo 1. Igreja contra a Igreja? Grande parte da extensa literatura que se ocupa com a sorte dramática de Joana d'Arc, a donzela ou Virgem de Orleans, a considera vítima de um tribunal eclesiástico, ou até da própria Inquisição. Poucos anos mais tarde, ela foi reabilitada por outro tribunal eclesiástico e, em nossos dias, recebeu as honras dos altares, sendo declarada solenemente santa da Igreja Católica. Os adversários da mesma igreja não escondem a satisfação de mostrar a aparente incoerência de tribunais oficiais se contrariarem pronunciando sentenças contraditórias e declarando mártir aquela que foi condenada como bruxa e herege. Afirmaram ainda que também fora a própria igreja que executou na fogueira sua mártir. Para os bem-intencionados, mas mal informados dos fatos históricos, os mesmos processos de Joana d'Arc são causa da desorientação e escândalo. É, portanto, de suma importância considerar todas as circunstâncias do chamado processo eclesiástico, seus motivos, autores, competência dos juízes, veracidade das testemunhas e das atas, legitimidade do proceder e valor jurídico da sentença. Capítulo 2. Motivos políticos do processo. Quando se propagou a notícia de que a libertadora de Orleans fora aprisionada, um imenso júbilo correu pelas linhas dos ingleses e borguinhões. Informado do fato, Filipe o Bom, duque de Borgonha, não teve um instante de repouso, montou a cavalo e correu para ver a mulher misteriosa. Os mais satisfeitos eram os ingleses, que tinham concebido um profundo ódio da grande adversária. Desde que aparecera Joana, tinha mudado sua sorte. Já no primeiro encontro, ela anunciara a derrota do exército inglês e a morte de Glasdale, logo depois ocorrida. Depois seguia um revés após o outro. Só uma bruxa podia prognosticar e causar tais azares. Um medo supersticioso apoderara-se dos soldados e dos próprios chefes. Dunois, o bastardo de Orleans, afirmou no processo de reabilitação o seguinte: quando os ingleses sitiavam Orleans, Joana mandou uma carta a seu chefe Talbot, intimando simplesmente o inimigo a desistir do assédio e voltar à sua terra. No caso contrário, atacaria sem tréguas e reduziria o adversário pela força. Sua carta foi levada ao Sr. Talbot e confirmou que a partir deste momento, os ingleses, dos quais antes 200 tinham afugentado 8.000 homens do rei, ficaram sem ânimo. A partir do mesmo momento, 400 ou 500 homens dos nossos enfrentavam e desarticulavam todo o exército inglês, porque eles não ousavam mais sair de seus redutos e trincheiras. As sucessivas derrotas fizeram crescer o ódio daquela que os desprestigiou e destruiu repentinamente as fagueiras esperanças de uma conquista completa da França. Também, como nota Pio X por ocasião da beatificação, os ingleses sentiam-se profundamente humilhados pelo fato de terem sido derrotados por uma menina. Enquanto Joana estava nas mãos dos borguinhões, que afinal eram franceses, havia esperança de estes aceitarem alto resgate e restituírem-na ao rei da França. Para impedi-lo, os ingleses pressionaram tanto e ofereceram por sua vez tão vultuosa soma de dinheiro que finalmente a prisioneira lhes foi entregue. A interminável guerra, acompanhada de complicações políticas, rebeldias de vassalos, injustiças e arbitrariedades, durezas, evoluções,
massacres, rancores e calúnias, inúmeros acontecimentos que aqui não pudemos relatar, tinham acendido as paixões. Se não tivéssemos outras provas históricas fornecidas principalmente das atas dos processos por depoimentos fidedignos, bastaria considerar o curso dos acontecimentos para verificar que um ódio implacável perseguia a prisioneira. Não bastaria uma morte qualquer, devia ser executada pelo modo mais cruel da fogueira. Além disto, seria um golpe fatal para o rei da França, Carlos VII, se toda a população fosse inteirada de que suas vitórias eram devidas a uma bruxa ligada ao demônio. Com o desaparecimento da autora, terminariam também os sucessos e o rei desacreditado seria rapidamente vencido. Para ser convincente e justificar a execução pela fogueira, não bastaria um tribunal leigo. O julgamento tinha de ser proferido por um tribunal eclesiástico, pela Inquisição. Eis os planos ingleses que foram executados fielmente. Os fatos falam sua linguagem clara. Ouçamos também algumas testemunhas. Em maio de 1456, o médico Guillaume de la Chambre, ouvido no processo de reabilitação, depôs o seguinte: participei em vários dias do processo condenatório. Assinei a verdade, mas eu o fiz forçado pelo bispo de Belvais. Fui avisado que, se não assinasse, teria vindo a Rouen para minha desgraça. Por esta razão assinei. Também proferiram ameaças contra os mestres Laurier e Nicolas de Roupeiville, que seriam afogados se negassem sua participação no processo. Certo dia, Joana teve uma doença misteriosa, envenenamento. O médico relata: o cardeal da Inglaterra e o conde de Warwick mandaram chamar-me. Apresentei-me em companhia do mestre Guillaume Desjardins e outros médicos. O conde de Warwick disse que Joana adoecera, conforme averiguara, e nos pediu a tratasse. Por nada do mundo o rei inglês queria que ela morresse de morte natural. O rei importava muito o caso. Comprara por vultuosa soma. Não queria que morresse, salvo por sentença judicial, queimada viva. Mandou, portanto, esclarecer o caso, examiná-la com diligência e curá-la. Várias pessoas que se mostraram favoráveis a Joana foram ameaçadas pelos ingleses a tal ponto que fugiram da cidade. Este ódio não esmoreceu até o último dia, como ainda veremos. Nicolas de Roupeiville falou nos seguintes termos: Joana tinha cerca de 20 anos, era ingênua e sem conhecimento do direito e não podia defender-se em semelhante processo, por constante que fosse, pelo que muito concluíam que ela tivesse uma assistência espiritual. Nunca acreditei que o bispo de Belvais tivesse instaurado o processo por causa do direito ou da fé, por exemplo, para reconduzir Joana ao bom caminho. Eles agiram por ódio, porque ela defendia a causa do rei. Nem acredito que o bispo tenha procedido coagido por medo, mas antes por vontade livre, embora outros tenham participado por medo ou para granjear o favor dos ingleses. O conde de Warwick proferiu ameaças contra o dominicano, Frei Isambert de Lapierre, que assistia ao processo. Disse ao monge que o mandaria lançar ao Sena se não se calasse. Creio que toda a ação contra Joana foi feita por ódio do rei da França e para difamá-lo. Segundo a opinião geral, todo o processo era inválido e se cometia grave injustiça a Joana. A mesma testemunha foi presa por ter opinado também pela invalidade.
O medo dos ingleses é revelado de um modo grotesco por Jean Requier, que contou: ouvi do mestre Pierre Maurice, do mestre Nicolas Lauseor, que os ingleses tinham tanto medo de Joana, que não ousavam assediar Louviers enquanto ela vivesse no cárcere. Era preciso satisfazê-los, fazer sem demora o processo e achar motivo para matá-la. Ouçamos finalmente a própria Joana. Na sua linguagem concisa e clara, disse a vários nobres franceses e ingleses que a visitaram e interpelaram na prisão: bem sei que os ingleses planejam matar-me, porque esperam conquistar a França depois da minha morte. Mas se eles fossem ainda 100.000 Godams, apelido dado aos ingleses, mais do que agora, nem mesmo assim teriam o reino. O conde de Stafford ficou tão exaltado que puxou a espada pela metade para feri-la. Mas o conde de Warwick o reteve. Estavam, pois, bem patentes os motivos que instigavam os ingleses a exigir com tanta paixão o processo e a morte da sua maior inimiga. Capítulo 3. O juiz. Os ingleses não precisaram procurar muito para achar um instrumento apropriado, ativo e dócil para seus planos. Apareceu no cenário um personagem que se devia tornar tristemente célebre da história, o bispo de Belvais, Monseigneur Pierre Cauchon. Entre seus contemporâneos, não era um desconhecido. Já concentrara sobre si a atenção pública quando, em 1413, se ligou com o patife Caboche, criminoso e demagogo, que suscitou tumultos em Paris e foi responsável por horrorosas carnificinas. A exemplo de várias testemunhas no processo de reabilitação, devemos também nós deixar a Deus o juízo sobre a consciência deste homem enigmático. Podemos admitir que acreditava na culpa de Joana e era movido, até certo ponto, por sentimentos religiosos. Mas não duvidava em empregar os meios mais injustos para alcançar o seu fim. Ou era a ambição que o impelia, o desejo irresistível de representar em público um papel importante. Desde vários decênios era partidário da causa inglesa, confidente íntimo da corte e de Henrique VI, o rei de 10 anos de idade. Apenas ouviu da prisão de Joana d'Arc, começou uma atividade febril. Nem se pode negar que agiu com habilidade. Apresentou-se ao duque de Borgonha, regente da França dominada pelos ingleses, com uma carta de Sorbona, à célebre Universidade de Paris, donde tinham fugido para Poitiers os doutores leais. Por esta carta, os doutores suplicavam ao duque que entregasse a bruxa ao bispo de Beauvois, pois ela fora aprisionada debaixo de sua jurisdição espiritual. Receavam os doutores da universidade que o príncipe do inferno pudesse, pela intervenção de homens mal informados, inimigos e adversários do duque, conseguir talvez libertar sua discípula. De modo algum, o nome cristianíssimo da casa francesa devia ser exposto a semelhante desonra. Outra carta dirigia o mesmo pedido a João de Luxemburgo, em cujas mãos caíra Joana. Não bastaram meios suassórios. Na ânsia de se ver encarregado do processo, Cauchon não hesitou em comprá-lo. Ofereceu uma enorme soma, 1.000 thalers e mais 300 libras de renda anual, para que Joana fosse entregue aos ingleses. Estes, por sua vez, retribuíram o valioso serviço e lhe confiaram a organização e direção da ação judicial. Incontinente começou a agir. Capítulo 4. O valor jurídico do processo.
Para exercer a função de juiz, fora da sua diocese, o bispo de Belvais precisava da autorização especial. Dirigiu-se ao cabido de Rouen. O duque de Bedford apareceu na assembleia e tomou lugar entre os cônegos. Em consequência desta pressão moral, a licença foi concedida sem dificuldade. Cauchon recebeu também cartas de garantia em que os ingleses lhe prometiam a diocese de Rouen como recompensa de um processo bem conduzido. Julgar Joana por crime de bruxaria e heresia competia ao tribunal da Inquisição. As leis eclesiásticas exigiam em tais processos a presença do bispo e do inquisidor. Mas o inquisidor tinha desaparecido. Tudo faz crer que ele reconhecera os fins políticos do processo e não queria ser implicado em causa injusta. Cauchon dirigiu-se, pois, ao representante do inquisidor, o prior dos frades dominicanos, Jean Lemaistre. Este respondeu que não tinha poderes jurídicos, nem queria agir no caso, tampouco levantaria processo se o bispo agisse sem sua participação. Não há, portanto, a menor dúvida de que o processo, no qual Cauchon se arrogou o direito de impor a pena capital, era desde a base legal, alheio ao tribunal inquisitorial, uma ação particular e arbitrária. Cauchon, que fora diretor de Sorbona e tinha fama de grande sábio, estava consciente da ilegalidade. Se não o soubesse, o teria aprendido no correr do processo. Pediu ao jurisconsulto Jean Laurier que inspecionasse as atas até então confeccionadas, e o homem honesto respondeu com toda a franqueza: o processo é inválido porque não tem a forma ordinária dos processos. Por exemplo, a falta do inquisidor. Porque funciona em recinto fechado no castelo, onde os assistentes não têm a plena e pura liberdade de dizer sua pura e plena vontade. Porque está implicada a honra do rei da França, por quem Joana tomou partido, e ele não foi citado a comparecer, nem a se fazer representar. Porque nenhuma informação preparatória foi feita em apoio da acusação. E, finalmente, porque a acusada, que é uma menina simples e ignorante, não pode responder a tantos mestres e doutores sobre assuntos tão elevados e principalmente no referente às suas revelações. Cauchon estava exasperado, mas resolveu continuar o processo tão bem encaminhado. No dia seguinte, Laurier encontrou o secretário Manchon e lhe disse com admirável clarividência: eles a convencerão por suas próprias palavras. Ela nunca deveria declarar categoricamente que tem revelações, mas só lhe parece ouvir vozes. Mas os juízes seguiam mais por sentimentos de vingança do que por outros motivos. Enojado, Laurier desapareceu de Rouen. Cauchon teve de ouvir ainda outros protestos. No processo de reabilitação, Nicolas de Raupeville declarou: no princípio do processo condenatório, participei das deliberações. Defendi a opinião de que nem o bispo de Belvais, nem aqueles que iam assumir a responsabilidade do processo tinham direito para isso. O proceder não era bom, porque os juízes pertenciam a um partido adversário, e Joana já fora examinada pelo clero de Poitiers e o arcebispo de Reims, metropolitano do bispo de Belvais. Caiu sobre mim a cólera do bispo. Poucos dias depois, Raupeville foi preso e internado nas prisões inglesas. Perguntando pelo motivo da detenção, afirmou que era por ordem do bispo de Belvais. Por pouco não foi deportado para a Inglaterra. O testemunho de Raupeville
chama nossa atenção sobre mais uma gravíssima deficiência jurídica da ação. O bispo de Beauvais ousava contrariar e desacreditar seu próprio superior eclesiástico, o arcebispo de Reims, que já se pronunciara no caso, absolvera Joana, reconhecendo sua ortodoxia e vida irrepreensível. Capítulo 5. Os assistentes. O processo arbitrário de Cauchon procedia sob a ficção de ser instaurado pela Inquisição. A legislação deste órgão judiciário exigia nas sessões uma assistência numerosa que em certas regiões devia atingir o número mínimo de 32 jurados ou juízes adjuntos. Este número vultuoso nem bastava ao organizador. Para a ação espetacular que pretendia, conseguiu reunir mais de 60 testemunhas. Cauchon dirigiu-se primeiro à Sorbona, à Universidade de Paris. Ali, todos os partidários do rei da França tinham desaparecido. O célebre Jean Gerson vivia no exílio de Lyon, onde dera um parecer favorável a Joana. Em particular, não vetara os trajes masculinos. Os doutores remanescentes eram adeptos da causa inglesa. A universidade apressou-se a mandar para Rouen 10 dos seus maiores teólogos. Outro convite foi dirigido aos diferentes mosteiros da Normandia. Entre os monges que responderam à chamada, destaca-se o abade de Fécamp, Gilles Duremont, que provou ser um inimigo irreconciliável de Joana. Todos os cônegos de Rouen e numerosos sábios privados, advogados e teólogos, completavam a assistência no processo de Gala, que consideramos como um dos mais escandalosos da história. Os participantes estavam debaixo de uma pressão constante, exercida em parte pelo bispo Cauchon de Beauvais, em parte pelos ingleses. Contra toda a equidade, estavam presentes nas sessões os maiores inimigos da acusada, como o conde de Warwick, e interferiam nas discussões. As provas da coação nos foram fornecidas pelos depoimentos registrados nas atas do processo de reabilitação. Jean Martial declarou aos 12 de maio de 1456: segundo minha opinião, o abade de Fécamp, que dirigia os interrogatórios, era guiado mais pelo ódio por Joana e por espírito partidário do que pelo zelo da justiça. Sei também que o mestre Jean Lemaistre, inquisidor, era substituto do inquisidor, como vimos, protestou e fez o possível para não participar. Foi-lhe, porém, declarado que sua vida estaria em perigo se não participasse do processo. Obedeceu forçado pelos ingleses e ele próprio me disse: estou compreendendo, quando não se faz nesta causa a vontade dos ingleses, a morte não está longe. Martin Le de Venu, o último confessor de Joana, falou nestes termos: tenho a impressão de que alguns só assistiam ao processo por medo dos ingleses, outros para lhes agradar. Sei também que Joana não tinha durante o processo conselheiro jurídico algum, afora pelo fim do processo. Ninguém teria ousado dar-lhe conselho ou guiá-la, por medo dos ingleses. Eu vi Joana quando fora trazida para Rouen. Não tinha instrução. Tinha cerca de 20 anos. Sabia apenas o Pai Nosso, mas deu respostas prudentes nos interrogatórios. Tomando ao pé da letra certos testemunhos do segundo processo, eles parecem supor má fé em quase todos os assistentes do primeiro processo. É duro. Preferimos admitir com o biógrafo Svenstoup que muitos dos participantes acreditavam realmente na culpa de Joana.
Ela combatia os ingleses e muitos franceses, como vimos, consideravam justa a sua causa. Era a época em que a crença das bruxas obcecava os homens mais ponderados. De Joana ouviam-se boatos tão exagerados e estranhos que só podiam, segundo a mentalidade daqueles tempos, serem interpretados como ações diabólicas, provas convincentes de que a misteriosa guerreira era uma bruxa e, como tal, só podia expiar seus crimes na fogueira. Contavam que Joana teria distinguido uma hóstia sagrada de outra não consagrada. Teria desmascarado um soldado que era mulher disfarçada, acrescentando que era grávida e tinha morto um filho. Sem uso de armas, teria libertado cidade após cidade. Em meio de uma refeição, teria rompido em gargalhada, dizendo aos convivas atônitos que devia alegrar-se, pois naquela hora que 500 ingleses se teriam afogado na viagem para a França, e 3 dias depois teria vindo a confirmação. O próprio Duque de Bedford atribuía a morte de Salisbury aos encantamentos de uma mulher diabólica, uma discípula do demônio sedenta de sangue, chamada Apucelle, que usava magia e encantamentos e assim causava a ruína de cavaleiros cristãos ingleses. Era uma herege satânica e vergonhosa. O duque ficou exasperado vendo o medo supersticioso que se apoderava dos seus soldados, causando numerosas deserções. As lendas desacreditavam, entre os partidários dos ingleses e borguinhões, a salvadora da França. Eram os argumentos da sua culpa e ajuntaram a lenha para a sua fogueira. Svenstope. Capítulo 6. A acusada. Poucos dias depois do aprisionamento, Joana foi levada a Noyon, mais tarde a Belrevoir, onde ouviu que ia ser entregue aos ingleses. Aterrorizada, fez uma arriscada tentativa de fuga, deixando-se cair da altura de 20 metros. Reconheceu mais tarde sua falta e confessou que as vozes lhes tinham desaconselhado a ação. Contudo, deve-se considerar como proceder malicioso e de má fé. Quando no processo interpretaram o salto desesperado para a liberdade como tentativa de suicídio. Quase por milagre ficou ilesa, mas desmaiou e foi reconduzida à prisão. Depois da extradição aos ingleses, foi internada num castelo de Rouen. Por medo que a feiticeira pudesse escapar, vigiaram-na com extremo rigor. 3 soldados ingleses estavam dia e noite no mesmo recinto, enquanto 2 vigiavam diante da porta. Eram sujeitos de baixa ralé que injuriavam a prisioneira. Ela se sentia perpetuamente ameaçada por esta gente ordinária. Certa vez, os guardas quiseram fazer-lhe violência. A seus gritos, ocorreu o Duque de Warwick, casualmente presente, e impediu o ato. É um dos crimes cometidos contra a indefesa mulher, tê-la entregue a estes homens viciados durante todo o tempo de sua prisão. Veremos que ela pode ser considerada a mártir da pureza. Ainda não bastava a vigilância de 5 guardas, um medo quase supersticioso de que a bruxa pudesse burlar qualquer vigilância, induziu os carcereiros a mandar construir uma gaiola de ferro. Ela foi realmente fabricada, mas é duvidoso que Joana jamais fosse encerrada nela. Era em troca acorrentada dia e noite nos pés, mãos e pescoço. É neste recinto e no mais completo abandono pelos homens que Deus prepara sua escolhida para o martírio. Ela tinha a dupla missão de ser a salvadora da França na luta cruenta contra os invasores
e seu modelo de heroína por sua virgindade ilibada e a morte. Não são muitos os homens que compreendem a psicologia dos santos, a purificação gradual da sua alma pelo sofrimento, a entrega completa nas mãos da providência e a aceitação espontânea de uma sorte tão contrária aos sentimentos naturais. Joana sentia-se oprimida por seus pensamentos e apreensões. Estava abandonada por Deus? Teria faltado por orgulho? As vozes animavam-na, dizendo que confiasse que seria libertada por uma grande vitória. Mas ao mesmo tempo falavam do seu martírio. Ela ignorava que o próprio martírio seria a vitória. Num 10º interrogatório, ao todo houve 17, Joana declarou: Santa Catarina me afirmou que teria auxílio. Não sei se me libertarão da prisão ou se haverá um tumulto que me poderá trazer a liberdade. Penso que será um ou outro. Geralmente as vozes me dizem que serei libertada por uma grande vitória e em seguida dizem: aceita tudo. Não tenhas medo do teu martírio. No fim entrarás no paraíso. Elas afirmam-no incondicionalmente. Eu chamo martírio os apertos e aflições que sofro na minha prisão. Nem sei se devo sofrer ainda mais, mas confio no Senhor. Joana tinha uma força de vontade excepcional, mas, como todos os homens, receava os sofrimentos. Cautelosas, as santas mártires que falavam nas vozes preparavam sua êmula para o grande sacrifício. Os termos eram velados e até quase o último momento da vida, Joana não os compreendeu completamente. Mas, nos longos meses do horrível cativeiro, ela cresceu mais heróica do que nas batalhas sangrentas e chegou finalmente à grande vitória, compreensível só à luz da vida eterna que as vozes lhe prometiam sem restrições. Capítulo 7. Curso do processo. Não se pode sem mais citar perante o tribunal um homem honesto e de boa fama. Pierre Cauchon, o zeloso bispo de Beauvais, constituído juiz de Joana d'Arc por carta de Sua Majestade Henrique VI, rei da Inglaterra e da França, pediu diretivas a juristas competentes. Estes o informaram que devia começar por um processo preparatório que reunisse os pontos de acusação e justificasse o procedimento contra a acusada. Obedecendo às diretivas, o bispo expediu observadores para recolher as informações necessárias sobre os antecedentes de Joana. Certo Nicolas Bailey foi mandado à terra natal da acusada, donde trouxe um relatório extenso. Mas quando Cauchon o inspecionou, raivejou-se. Tudo era favorável a Joana, não se achara um só que quisesse depor contra ela. O material era imprestável. O mal sucedido espião foi decomposto e despachado sem remuneração. Com tais informações, era impossível proceder. Cauchon dissimulou-as e nunca as mencionou durante o processo. Também constatou depressa que era inviável acusar a vida moral da que todos chamavam a Virgem de Orleans. As investigações que já fizera o bispo Regnault em Chinon e Poitiers, a fama que ela granjera na sua vida pública, todas as informações recebidas pelo próprio Cauchon e as diligências que ainda fez, só patentearam o fato da incontaminada pureza da sua vítima. Ela estava tão fora de suspeita que durante todo o processo nunca se formulou acusação contrária. Tendo fracassado no empenho de descobrir crimes, o indigno pastor de almas e improvisado juiz não recuou diante da infâmia de mandar espionar a prisioneira, para ela se comprometer por comunicações confidenciais.
O principal espião foi Nicolas Loiseleur, cônego de Rouen. Um dos secretários do processo, Bois Guillaume, contou mais tarde. Mestre Nicolas Loiseleur fez-se passar por um sapateiro da Lorena, fiel ao rei e aprisionado por seus adversários. Entrou na prisão e conjurou, perfidamente, a Joana de não dar fé aos clérigos. Se lhes acreditares, estarás perdida. Muitos assessores do processo murmuravam contra ele. De resto, este Loiseleur morreu repentinamente em Basileia. Ouvi que estava todo transtornado quando viu Joana condenada à morte. Subiu ao carro e pediu-lhe perdão. Do mesmo modo, entrou na prisão o mestre Jean d'Estivet, fingido, como Loiseleur, ser prisioneiro. Era um sujeito mau. Ofendia gravemente Joana, chamando-a de suja meretriz. Acho que Deus o castigou, porque acabou miseravelmente. Acharam-no morto num pombal de Rouen. De outras testemunhas, sabemos que Loiseleur trouxe saudações inventadas do rei. O fato da espionagem era tão notório que na cidade se propagou o boato de uma aparição que Loiseleur teria encenado, apresentando-se a Joana disfarçado em Santa Catarina e conseguindo enganá-la. Svenstope não excluiu a possibilidade do fato. Contudo, devemos rejeitá-lo. Se Joana fosse enganada por um meio tão primitivo, teria fornecido arma poderosa aos juízes e dado uma orientação diferente ao processo. A menina ingênua confiou realmente no espião Loiseleur e lhe falou sem constrangimento. Entretanto, 2 notários, sentados num aposento vizinho, junto a uma abertura da parede, anotavam tudo o que ela dizia. Quando começou o processo, Cauchon tinha sua instrução acusatória pronta. No dia 21 de fevereiro, o juiz reuniu 42 assistentes numa grande sala do mesmo castelo em que vivia o jovem rei inglês Henrique VI e sua grande adversária, a Pucelle de Orleans. Não sabemos se o rei jamais a viu. Foi trazida a acusada e o processo começou. Desde o início, a jovem de apenas 19 anos, completamente sem estudos, mostrou uma madureza, prudência e ponderação acima da idade. Revelou grande agudeza de espírito. Vários ficaram tão admirados que atribuíam suas respostas a uma inspiração sobrenatural. Soube responder satisfatoriamente e sem se comprometer às perguntas mais capciosas e insidiosas de abalizados doutores. Se tivesse mais experiência nos negócios forenses, poderia desvendar toda a falta de legalidade e sustentar a ação. Ela começou por exigir que entre seus juízes houvesse também partidários do rei. A exigência era justa. Infelizmente, ela não insistiu e o juiz supremo, Cauchon, não respondeu, nem permitiu que o fato fosse registrado nas atas. Joana negou-se também a fazer incondicionalmente o juramento de dizer toda a verdade sobre o que lhe pudessem perguntar e sustentou em várias sessões discussão com o juiz. Jurou dizer toda a verdade em matéria do processo. Já na primeira sessão, originou-se um tumulto em consequência de umas respostas decididas de Joana. Os secretários não podiam mais entender as perguntas e respostas. Aconteceu então que Cauchon começou a ditar em latim. Mas o secretário Manchon negou-se a escrever. Tinha compreendido bastante para saber que a acusada respondera de modo diferente. Joana tinha razão quando, na mesma sessão, fixou Cauchon e lhe disse:
Eu sei que sois meu inimigo. Manchon, por sua vez, conservou sua honradez até o fim do processo. No fim do segundo interrogatório, Cauchon quis corrigir os protocolos. Manchon se opôs. Joana foi chamada e constatou-se que o protocolo estava certo. Em 5 dias seguidos, o juiz fez a mesma tentativa de falsificação. Na terceira sessão, a jovem elevou-se a uma altura quase sobrenatural. Em presença de 63 assistentes, ela apostrofou o bispo. Eu vim de Deus e não tenho nada a fazer aqui. Mandai-me de volta a Deus que me mandou. E mais uma vez. A voz me mandou responder afoitamente. Vós dizeis que sois meu juiz. Precatai-vos no que fazeis, porque em verdade eu sou enviada por Deus, e vós vos expondes a um grande perigo. Mais tarde, ela tornará a lembrar o castigo de Deus. Quem lê as atas dos inquéritos não sabe se deve mais estranhar as perguntas tão difíceis dirigidas a uma ignorante ou admirar as respostas tão sisudas da moça. Certa vez, o juiz de instrução perguntou: Sabe se estás em estado de graça? Isso era demais. Um dos assistentes exclamou: Semelhante pergunta não se deve ser dirigida à menina. Cauchon berrou com furor: Silêncio! Joana respondeu: Se não estiver em estado de graça, peço a Deus que me restitua nele. Mas se estiver em estado de graça, peço a Deus que nele me conserve. Admirável resposta. Ela evitou de se arrogar uma ciência que se compete a Deus. Ninguém a podia incriminar, embora depois o fizessem mentirosamente. Ao mesmo tempo, patenteou uma consciência tranquila, confiante em Deus. Com o mesmo acerto, acrescentou: Se não estivesse em estado de graça, penso que a voz não voltaria a mim. Joana foi sujeita a 6 interrogatórios públicos, em que a assistência variava entre 42 e 62 juízes adjuntos. Depois, seguiram ainda 11 interrogatórios suplementares no cárcere, com a presença de poucas testemunhas. Cada sessão durava várias horas. As perguntas choviam sobre a pobre menina. Se participara de ações supersticiosas, se curara doentes com seus anéis, quando, como, onde lhe falavam as vozes, como eram vestidos os santos que apareciam. Se Deus odiava os ingleses, se Deus lhe mandava odiar os borguinhões, porque usava trajes de homens, se não estava consciente de pecado mortal por ter atacado Paris em dia de festa, ter saltado da alta torre, trazer roupa de homem, ter consentido na execução de um malfeitor? Finalmente, o juiz de instrução começou a perguntar se Joana sujeitava suas palavras e obras, fossem boas ou más, à decisão da Santa Mãe Igreja. Logo percebeu que abordaram um assunto em que podia escabular e enredar a ignorante jovem. Tratava-se das questões mais difíceis da doutrina e disciplina eclesiástica que provocaram a ruína de hereges apóstatas da Igreja e geraram inúmeras controvérsias no seio da própria Igreja. Era iníquo pôr semelhantes perguntas a quem não as estudara e, mais injusto ainda, condená-la por respostas erradas. Sujeitar-se à Igreja significava, nas circunstâncias dadas, sujeitar-se ao bispo de Beauvais e seu tribunal partidário. A moça inexperiente não sabia distinguir entre a Igreja na terra e Deus que lhe falava pelas vozes. Ela se sujeitava a Deus, não bastaria? Assim ela respondeu no 8º interrogatório particular: Eu apelo a Nosso Senhor que me mandou.
a Nossa Senhora e a todos os santos do paraíso. Parece-me que Nosso Senhor e a Igreja são a mesma coisa. É bem simples. Por que fazeis dificuldades com isso? Eu vim por ordem da Igreja triunfante. A esta sujeito todas as minhas ações. Quanto à sujeição à Igreja militante, não posso no momento dizer mais nada. O 10º interrogatório era curto e tinha evidentemente o fim de fazer constar a obstinação da infeliz vítima de uma astúcia superior. Extraímos os seguintes tópicos. Pergunta: queres sujeitar-te ao juízo da Igreja militante em tudo o que disseste? Em particular pelos crimes de que és acusada e tudo o que se relaciona com o processo? Aqui está acitosamente entrelaçado sujeição à Igreja de Deus e a um tribunal injusto que pretendia representar a Igreja. O que poderia responder a interpelada? Joana: eu apelo à Igreja militante à condição de que ela não exija coisa impossível. Pergunta: se a Igreja militante te disser, tuas visões são ilusões, fantasmagóricas do demônio, tu te sujeitas à Igreja? Joana: apelarei a Deus. O que confessei no processo, eu sei o que fiz por ordem de Deus. É-me possível fazer o contrário. Se a Igreja militante me ordenasse, não apelaria a nenhum homem na terra, mas só a Deus, cuja vontade sempre cumpri. Joana nem vislumbrou a possibilidade de ser enganada pelas vozes, nem a necessidade de que haja também na terra uma autoridade que possa julgar semelhantes revelações. Pergunta: não crês que te deves sujeitar à Igreja na terra, ao Santo Padre o Papa, aos cardeais, arcebispos e outros prelados da Igreja? Joana: sim, mas devo primeiro obedecer a Deus. Alguns dias mais tarde ela disse também: levai-me ao Papa e eu lhe responderei. Essas dificílimas perguntas sobre a Igreja foram tratadas no último interrogatório, aos 31 de março. As respostas parcialmente erradas constituem a única culpa que se pode atribuir à acusada. Até que ponto se faltou a equidade em frente a uma iletrada, podemos inferir no procedimento de um bispo que teve que pedir esclarecimentos a um teólogo para opinar sobre questões do processo propostas a Joana. Acontecia o que previra o jurisconsulto Laurier. Os doutores em lei iam condenar a ignorante por suas próprias palavras. Mas o proceder tão monstruosamente iníquo era também formalmente injusto, o que se patenteou mais tarde, quando o processo de reabilitação revelou os segredos das sessões realizadas em recinto ilegal. A injustiça, como veremos, consistia no fato de que Joana ter se sujeitado expressamente à Igreja e o tribunal não o ter tomado em consideração. Já no dia 27 de março, Tomás de Calceles tinha começado uma leitura com a constatação de que o tribunal tinha completa competência. Joana respondeu que se subordinava ao Santo Padre em Roma, mas exigia também ser-lhe apresentada. Nunca se sujeitaria a seus inimigos. Neste momento, o dominicano Isambert lhe segredou para se sujeitar ao Concílio Universal. Joana perguntou o que era um Concílio Universal. O frade lhe explicou rapidamente e Joana, elevando a voz, exigiu ser apresentada ao Concílio de Basileia, reunido precisamente naquele tempo. Fora de si de cólera, Cauchon ordenou ao secretário a omitir estas palavras, a que Joana contestou: por que só notais o que é contra mim, e não também o que é a meu favor?
As apelações de Joana ao Papa e ao Concílio continham, implicitamente, a sujeição à Igreja e invalidavam, juridicamente, a sentença do tribunal informe. Na tarde do mesmo dia, Joana foi visitada na prisão por Jean de La Fontaine, Isambert de Lapierre e Jean Durval. Avisaram: não acredites que este tribunal represente a Igreja militante. A única forma legal da tua causa é o concílio. O único a quem tens de reconhecer como autoridade é o Papa. Durante a conversa, Warwick irrompeu na prisão. Notara o auxílio que Isambert prestara a Joana na sessão. Furibundo, ameaçou de mandá-lo lançar ao Sena. Os visitantes fugiram apavorados.